Após acordo entre S-Trans, motoristas e os consórcios urbanos e Poti, os ônibus que circulam nas zonas norte e leste de Teresina podem voltar a circular ainda nesta quinta-feira. Mais detalhes na reportagem de Raimundo Lima. A informação foi confirmada pelo superintendente de Transportes e Trânsito de Teresina. Os consórcios das empresas de ônibus urbanos das zonas leste e norte da cidade decidiram fechar um acordo com a prefeitura e os trabalhadores e colocar os ônibus para circular. A prefeitura se compromete a fazer um repasse maior de subsídio. O doutor Pessoa teve uma sensibilidade, aumentou, passamos de 850 mil para 1,5 milhão e agora 3,3 milhões, determinando também um aumento, um incremento da frota paulatinamente, a cada mês de 20 veículos para suprir principalmente os horários de pico. Ao mesmo tempo, a gente já inicia as tratativas para fazer a forma de remuneração do sistema para passar por quilômetro rodado, para que com isso e a instalação dos nossos rastreadores a gente consiga fazer com que os consórcios cumpram rigorosamente a ordem de serviço aqui emitidas pela S-Trans. Para os grevistas, a parte trabalhista do acordo não é o ideal, mas é melhor do que negociar com o CETUT, o sindicato das empresas. O que eles colocaram foi um valor de R$ 226, diz que fazendo um esforço muito grande, e R$ 80 no plano de saúde. Então a gente não tinha condições nenhuma de negociar, porque a categoria não aprova e realmente não tem como aprovar. Então houve essa proposta dos consórcios, que é de R$ 350 no ticket, R$ 80 no plano de saúde e 6% no salário, só que de 2 vezes. 3,5 agora e 2,5 assim que entrar o dinheiro do governo, ou no prazo máximo assim que for feita a injeção do diesel. É o que a gente tem com esses 2 consórcios. Sabe que não é o ideal, porém, diante dessa dificuldade, como a gente já falou, por conta do CETUT, foi melhor aceitar essa do que uma pior. Um alívio para os trabalhadores das 6 empresas dos consórcios que atendem as zonas norte e leste da cidade. Estamos aguardando aí todos os meus companheiros aí na expectativa e ver se sai alguma coisa aí até o final da tarde. Não é o que a gente esperava, Mas para atender, a demanda, ou seja, para atender a população, e como a gente também quer que essa situação seja resolvida, a gente está disposto, E a continuidade da espera para os empregados das outras empresas. Uma situação muito triste. Eu não sei por que ainda essa dureza de terminar essa situação para os empresários, Que uma parte já entraram em acordo. É um momento que não chegou aonde a gente merecíamos, A gente desejaríamos que chegasse. A gente trabalha porque precisa e quer receber, Assim como eles recebem o dinheiro lá na catraca, a gente trabalha porque a gente precisa receber. E aí quando chega no pagamento, não recebe aí nosso salário, os dias trabalhados. A prefeitura afirma que está aberta a negociar com os consórcios Sul e Sudeste, desde que o valor não ultrapasse os 3,3 milhões de reais. E diz ainda que, se continuar a intransigência em negociar, os 2 consórcios podem ter os contratos suspensos. Pode sim, à medida que o serviço de transporte público é essencial. À medida que eles continuem com essa intransigência, o prefeito pode tomar essa iniciativa sim, com certeza. A greve de ônibus em Teresina completou 11 dias nesta quinta-feira. 11 dias da última greve. O repórter Raimundo Lima, muito primoroso no seu trabalho, falou 11 dias, mas da última greve, porque nós estamos há mais de 3 anos, desde o início da pandemia, que essa situação se agravou e até agora não tem uma solução definitiva. Mas essa negociação parcial, esse fim parcial da greve, é um recado para o CETUT. O CETUT, o sindicato que representa as empresas de transporte coletivo, os empresários proprietários dessas empresas, porque veja só, a princípio, o CETUT responderia por todo o sistema. A negociação deveria ser com o presidente do CETUT, com os diretores e representantes do sindicato, com o alto escalão. A princípio não teria oportunidade para uma negociação direta com as empresas.
Estava tudo entre Prefeitura e CETUT. Se o CETUT é desconsiderado, se houve um acordo, um diálogo direto com os consórcios, sem o CETUT, é um sinal muito claro de que daqui para frente a tendência é excluir o CETUT enquanto entidade, enquanto órgão das questões relacionadas ao transporte de Teresina. É como se o limite da paciência e da tolerância tivesse sido exaurido, tivesse se acabado aqui na cidade de Teresina. Porque o entrave sempre envolvia o CETUT. Prefeitura era cobrada por repasses. Fazia os repasses para o CETUT. CETUT alegava que era insuficiente. CETUT não pagava trabalhadores. Trabalhadores entram em greve, no final, quem perde é a população. Quem sofre sem um transporte é a população. A cidade deixa de viver. O comércio se complica. A economia é impactada. O fluxo de pessoas reduz no centro e em outras áreas. Fica tudo mais difícil, mais dependioso. Sistemas paralelos de transporte começam a surgir para tentar amenizar a situação e criam novos hábitos, o que dificulta ainda o retorno desses usuários para o sistema de transporte coletivo convencional. Veja a cadeia de prejuízos. Então o sinal foi dado ao CETUT. Prefeitura, como poder concedente, é a grande responsável pela gestão e operacionalização do sistema, ou seja, é a prefeitura que tem que garantir o transporte coletivo. É a prefeitura. Se é com ônibus próprio, através de uma municipalização, ou através de concessão para iniciativa privada, não faz diferença nesse caso. Prefeitura é responsável. Prefeitura responde. Prefeitura tem que ser cobrada porque tem a competência, os meios e os recursos necessários para agir nessa questão do transporte. Então a prefeitura, como responsável pela situação, como competente para negociar diretamente com o CETUT, começa a se impor, começa a colocar suas condições. Olha, as condições são essas. É claro que tem que fazer subsídio, é claro que tem que ter controle de bilhetagem eletrônica, mas as condições são essas. A gente pede para que em algum momento os trabalhadores sejam atendidos também. Porque muitas vezes na negociação prefeitura-CETUT, o trabalhador era utilizado simplesmente para pressionar o poder público quando não trabalha, quando greva. Só isso. Na hora de receber o bônus da situação, não são lembrados, são desrespeitados. O CETUT, donos de empresa, negando, dificultando, atrasando a quitação de obrigações trabalhistas, perdas salariais, perda de direito, tudo isso ao longo do tempo. O transporte público quebrando, sucateando, e o trabalhador pagando a conta, e o usuário também. Então chegou um momento que a prefeitura está se impondo. Disse, olha, a situação é essa. Se não dá para negociar com o CETUT, nós vamos negociar diretamente com os consórcios. O peso e a palavra do CETUT estão perdendo influência. Estão deixando de ser ouvidos. Exatamente por esse conjunto de atritos, por esse diálogo difícil. Os trabalhadores estavam pedindo para que a prefeitura só passasse algum valor para o CETUT se primeiro eles dessem alguma garantia trabalhista. Porque isso não estava no bojo das exigências. Era a prefeitura entregando dinheiro para empresário, e empresário sem nenhum compromisso com o trabalhador, empresário sem nenhum compromisso com a população. E aí a crise nunca se resolvia. O problema do transporte continuando grave. Grave e afligindo a população da cidade de Teresina. Então, se agora é possível negociar direto com os consórcios, sem representação sindical dos patrões, que assim seja. Se a prefeitura tem que gastar com transporte de algum jeito, ou de fora os que estão aqui, mas que seja com seriedade, com efetividade, com resultado. Porque não dá para viver só
fazendo repasse, sendo cobrada por repasse, sem o resultado aparecer, sem o serviço ser prestado com qualidade, com a frequência e regularidade que a população precisa. Ninguém está pedindo um luxo, ninguém está pedindo algo desnecessário. A grande questão é um direito básico, fundamental, ir e vir, mobilidade urbana, principalmente a classe trabalhadora, os estudantes, as pessoas que mais precisam, que um transporte por aplicativo, às vezes até de moto, parece barato, mas para o trabalhador todo dia, a todo momento, sendo que era para existir um sistema de transporte público com qualidade, com integração para percorrer toda a cidade de Teresina. Para o menor lá da ponta, é insuportável, é difícil. Então foi dado o recado ao CETUT. Não querem negociar, não querem cumprir a parte de vocês, então saiam da negociação, estão sendo convidados a se retirar do processo, negociação direta da prefeitura com os consórcios. Eu espero que não se instale nenhum tipo de perseguição, porque tem esse risco. Eu espero que o CETUT não resolva perseguir os consórcios que estão negociando diretamente com o poder público. É um direito deles. Qualquer categoria conta com a representação sindical se quiser. Se a pessoa, se a instituição não quiser a representação sindical, não quiser contribuir ou acionar, é um direito. Então, que os donos de consórcios, donos de empresas de ônibus, diretamente que se sentirem sensibilizados a rejeitar o CETUT nesse processo, se for para agilizar e resolver com a prefeitura, que assim seja. Que assim seja. Mas não dá para permanecer como está, porque a população já está sofrendo muito.